Galerinha, como é que vocês estão sobrevivendo neste caos? Olha só, eu sou o Denis Antunes e eu tô aqui para falar um pouco sobre comunicação. E hoje a pauta ela é importantíssima, ela é incrível, ela é fascinante, ela é interessante, ela é Seguinte, nessa semana Big Brother Brasil nos causou aí uma leve interrogação. Seguinte, o que rolou lá? Os participantes tiveram que colocar quem eram os possíveis protagonistas e os possíveis coadjuvantes nesta edição de 2021. E aí eu te pergunto, você sabe o que de fato é um protagonista? Você sabe qual é o papel, qual é a função, o que ele de fato faz, o que ele move? Então eu aproveito esta oportunidade para te provocar. Você, aí na tua vida, pessoal e profissional, você é protagonista ou coadjuvante? Aristóteles, um sujeito absolutamente importante para a história ocidental, lá na Grécia Antiga, escreveu que todos nós vivemos uma espécie de jornada do herói. O que seria essa jornada do herói? Onde a gente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E dentro dessas três fases, existem muitas coisas que este herói passa. Agora no reto, para a gente resumir o caldo, resumir o tempero. O protagonista simplesmente é aquele que passa por transformação ao longo desta trajetória. Olha só, para exemplificar essa bagaça toda, eu vou pegar um filme que todo mundo conhece. Batman, o Cavaleiro das Trevas. E aí eu pergunto para você, quem seria o protagonista de Batman, o Cavaleiro das Trevas? Para você que respondeu, é o Coringa. Não é o Coringa, o protagonista de Batman, Cavaleiro das Trevas. Claro, você pode me falar, mas ele aparece mais que o Bruce Wayne, ele fica mais tempo na tela, tudo bem, mas isso não nos sugere quem de fato é o protagonista. O protagonista é aquele que se transforma ao longo de uma história, ao longo de uma jornada. Se a gente pega o Coringa, ele não tem nenhuma mudança no filme, nenhuma. Ele continua sendo um agente do caos do início ao fim do filme. E aí olha só que interessante, se a gente for pensar nessa questão da transformação, o verdadeiro protagonista de Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o Duas Caras. E os personagens que estão ali com ele, tanto o Coringa como o próprio Bruce Wayne, o Batman, eles reagem a estas ações do personagem central, que é o Duas Caras. Por quê? Porque ele muda do ponto A para o ponto B. Ele começa como um juiz e termina como quase um vilão. E ele é a personagem central porque ele é um sujeito que oferece todos os movimentos que a gente vê na história. Então, protagonista é aquele que se transforma do ponto A para o ponto B. Simples assim. Coadjuvante é aqueles personagens que estão em volta do protagonista que reagem às ações que o protagonista oferece. Ou seja, o coadjuvante fica num papel absolutamente passivo. Ele é um reativo. Ele espera a ação do protagonista para se movimentar. Ele não é o provocador, ele não é o proponente desses movimentos, dessas ações. Agora vamos lá, para o bagulho ficar ainda mais legal e ainda mais interessante. Se a gente traz tudo isso para a tua vida, aí, você seria o protagonista ou o coadjuvante das tuas histórias? Você é aquele que provoca as ações ou você é aquele que reage a ações dos outros? Belíssima pergunta. Se a gente vai para o campo da comunicação, isso se torna ainda mais claro quando a gente percebe o movimento de ação que o protagonista precisa fazer. É aquele que puxa o primeiro papo, é aquele ativo que te provoca, que te coloca em movimento. O protagonista é aquele que conduz a própria história, é aquele que escolhe, é aquele que banca. O coadjuvante, ele sempre tem uma participação de consequência, que a gente chama, e não de causa. A causa, quem de fato promove, é o protagonista. Então que a gente seja sempre protagonista da nossa própria história, que a gente sempre possa escolher o nosso próprio caminho, que a gente se torne ativo dessas ações. Ou seja, aquele que possui a capacidade de se transformar ao longo dessa história, de achar sempre um ponto para que você reverta a situação, ou reveja, se questione, se investigue e modifique a trajetória da tua própria história, este é o verdadeiro protagonista. Fechou? Olha só, para você que me ouve pela primeira vez, eu tenho inúmeros conteúdos de graça no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas digitais. Ok? Denis Antunes, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é do abraço e fui! Até a próxima!